Oi, gente. Eu me recordo muito bem que ali pela minha juventude, que nós saíamos para visitar os hospitais em um domingo, em dias de visita, em horários de visita, o Santa Mônica naquela época, o Antônio Pedro e muitos outros hospitais, quase todos os domingos nós reuníamos um grupo da mocidade e nós íamos a esses hospitais para perguntar para as famílias ali no corredor se elas gostariam que nós orássemos pela pessoa que estava acamada. E numa daquelas visitas eu encontrei uns familiares meus e a esposa de um dos meus primos estava internada. E quando eu cheguei perto da cama, ela estava chorando muito de dor, alguma coisa, ela não estava bem. E nós oramos por ela, e como a gente tinha que ser rápido, porque a gente queria atender o máximo de pessoas possível, naquele tempo de visita, que às vezes geralmente era 1 hora naquela época. Então acabamos de orar, eu me despedi, fui embora. E depois de alguns dias eu encontrei com ela, ela falou assim, poxa, você foi lá no hospital naquele dia, você orou por mim, vocês oraram por mim, e eu melhorei, sabia que eu melhorei? Eu fiquei boa. Você acabou de orar, eu melhorei. Eu estava um dia ali em Rio do Ouro, em frente àquele ponto de ônibus, que eu não sei se hoje existe ainda, ali, a antiga serraria do Josué, do lado do Colégio Dorvo, ali todo mundo conhece, né? E ali tinha uma senhora, quando eu fui chegando no ponto do ônibus, uma senhora estava passando mal, estava caída com seu marido segurando-a por baixo dos braços e ela caída, bolsa para um lado, sapato para o outro, e ele pedindo uma ambulância, pedindo socorro, e as pessoas começaram a aglomerar, não sabiam o que fazer, e a mulher desfalecida nos braços dele, e ele, gente, pelo amor de Deus, eu não vi outra solução a não ser pedir para aquele homem autorização para orar por aquela mulher. E assim ele me deu autorização e eu orei por ela, e ela levantou na hora. Acordou, levantou, falou assim, bem, cadê minha bolsa? Onde está meu sapato? Me enxugou as lágrimas, que ela estava desfalecida, mas já tinha chorado. E aí as crianças ficaram, que eles estavam com 2 filhos, e eles ficaram atônitos, todo mundo ficou atônito, alguns me deram tapinha nas costas, e eu ali pude dizer que Jesus vive, né? E eu tive também um outro caso de uma criança que vivia sendo atormentada pelo diabo todas as noites e ela não conseguia dormir. E um dia eu cheguei na casa da minha mãe, aquela criança estava no colo da minha mãe e era um dos meus sobrinhos e minha mãe falou para mim, eu falei, mãe, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu não sei, eu não estou conseguindo, já tem 2 noites que eu não durmo com esse menino. Por quê? Porque ele chega à noite, ele começa a ver coisas e ele não deixa ninguém dormir. E tem sido assim. E ele está assim agora, começa às 6 horas da tarde. E o menino apavorado, agarrado no pescoço dela, não olhava para ninguém. E daí então eu pensei, vou orar. E nós oramos. E desde aquele dia, aquele garoto nunca mais teve aquele problema. Até hoje. Até hoje. Porque quando Deus faz, Deus faz. Deus fez, acabou. Não importa se depois você vai esquecer dele, se depois do que vai acontecer, não importa. Ele não olha isso. Ele fez, está feito. Enfim, vi muitas coisas, vi muitas experiências. Tive muitas experiências. Eu cheguei na casa uma vez, cheguei em casa uma vez, meu filho estava, o Bruno, o Bruno devia ter uns 6 anos de idade, a garganta dele estava muito inflamada, eu fui sair para trabalhar de manhã, e aí eu falei para a Yolanda, leva ele ao médico. Quando eu voltei, já quase à noite, ela tinha levado ele ao médico, o médico receitou muitos remédios, num desses remédios tinha aquele remédio para criança, um rosinha líquido, que era um antibiótico.
acompanhado dos antibióticos, tinham outros medicamentos que eu não me lembro agora. E ela falou assim, olha, aqui está a receita. E eu, quando eu olhei para aquela receita, eu falei, você foi na farmácia? Eu fui na farmácia, mas não tinha dinheiro. Você tem dinheiro? Eu falei assim, também não tenho dinheiro para comprar essa receita nesse valor agora. E o Bruno estava dormindo já. E o Bruno já não comia uns 3 dias. E a febre sempre muito alta por causa da garganta. Eu falei, meu Deus, vamos orar. E aí nós fomos orar. No outro dia, Bruno amanheceu comendo, não tomou um antibiótico, não tomou um remédio. Pergunta a ele está aí, com 30 anos, até hoje, nunca mais inflamou garganta. Nunca mais a garganta dele inflamou. Nunca mais. Tá aí, pergunta para ele. É meu filho. Sabe qual é o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, gente, é que há alguns tempos atrás, quando nossos filhos não chegavam em casa à noite, o que nós fazíamos? Nós orávamos. Quando nós não tínhamos dinheiro para comprar um remédio, o que nós fazíamos? Nós orávamos. Quando as respostas não vinham, o que nós fazíamos? Nós orávamos. Nós não confiávamos, nós não depositávamos toda a nossa confiança na medicina, do dinheiro no bolso. Nós acreditávamos em Deus. O que acontece hoje é que nós estamos muito confiantes nos remédios. Nós confiamos muito nos remédios. Nós confiamos muito nos médicos. Nós confiamos muito na cura que vem da medicina. Não estou dizendo com isso que nós não vamos procurar a medicina, porque muitas das vezes a cura está na medicina, sim, com a ajuda de Deus ele vai nos encaminhar e nós vamos ser curados pela medicina. Mas o problema é que a gente muitas das vezes esquece de pôr em prática a fé em Deus, a fé em Jesus, né? E aí a gente esquece de Deus, a gente tem essa tendência de esquecer de Deus, a gente nós vamos primeiro aos recursos humanos que estão à nossa frente, à nossa mão. E a gente tende a ir com o tempo esquecendo das coisas que Deus, do poder que Deus tem para fazer. Vocês se lembram lá em Atos, quando Pedro foi preso e aí as pessoas, os discípulos foram para casa, acho que de Marta ou Maria, e lá eles ficaram orando para que Deus libertasse Pedro. E Pedro foi liberto da prisão. Vai lá em Atos, você vai ver. E aí Pedro foi liberto da prisão e chegou na casa, bateu na porta. E aí, quando a criada viu que Pedro estava batendo na porta, não abriu a porta porque ficou com medo. Foi lá dentro e falou assim, ó, Pedro está aí fora. E eles que estavam orando pela soltura de Pedro, falaram, você está louca. Você deve estar vendo fantasma. Ou seja, as pessoas, o que nos falta é acreditar na nossa oração. O problema é que a gente ora sem acreditar. A gente pede sem crer. A gente clama sem confiar. A gente precisa acreditar, crer, confiar naquilo que a gente pede. Porque Deus quer saber se realmente você crê. E se o seu crer não está apenas da boca para fora. Então, existem sim metodologias que até foi criada por Deus, como a medicina, os remédios, as vacinas, etc. Mas existe também a cura divina de Deus. Então, o que eu quero dizer, associe o que você pode fazer humanamente falando a fé em Deus. Ele fará. Ele pode fazer. Eu sei que pode. Um grande beijo, um grande abraço. Ponha a sua fé em ação, em prática. Deus lhe responderá.
Beijo.